Povo abençoado de Deus, a graça e a paz. Deus abençoe ricamente a sua vida. Como sempre eu tenho dito, a minha saudação é com a graça e a paz do Senhor, tá bom? Essa saudação já ficou como uma marca aqui para nós do nosso canal e também do nosso ministério, tá bom? Para quem está me assistindo pela primeira vez, eu sou seu amigo Fábio Araújo e nós estamos aqui para lançar mais um vídeo para o nosso canal Reflexão Fábio Araújo, aqui na plataforma do YouTube. E quero lembrar vocês também que nós estamos caminhando aí para o nosso sexto mês do nosso canal. No dia 2 de outubro estamos completando 6 meses e já estamos também, graças a Deus, caminhando para os nossos 1000 inscritos. E eu preciso muito de você para que possamos ter um desenvolvimento maior com relação ao nosso canal. E o nosso conteúdo é um conteúdo realmente que não é tão fácil de ser tratado. O nosso conteúdo é o conteúdo escatológico. O nosso último vídeo, nós tratamos sobre Apocalipse capítulo 4, né? Dividimos em duas partes e hoje nós vamos dar uma pausa na questão do Apocalipse, que hoje eu iria entrar em Apocalipse capítulo 5, mas eu quero falar hoje sobre um assunto muito importante que está sendo muito comentado. Eu já gravei alguns vídeos aí falando sobre a questão de tantos acordos de paz que vem acontecendo, né? Tem muitas pessoas que estão focadas muito mais na questão da pandemia, na questão do vírus e não estão conseguindo ter uma certa sensibilidade diante de tudo que está acontecendo também simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo dessa pandemia e dessa crise. Nós sabemos que esse vírus ele trouxe para praticamente o mundo inteiro crises que praticamente, dependendo dos países e das nações, vai pendurar por muito tempo. Crise principalmente na economia, na política, na religião e também a crise econômica, que é o que mais tem afetado também. Agora, eu quero falar sobre um outro assunto, lembrando a vocês que esses acordos de paz que vem acontecendo simultaneamente, no mesmo tempo do período da pandemia, realmente é algo assim muito assustador e é algo assim muito revelador para nós. Então eu quero só recapitular aqui para você e dizer que o maior sinal nesse tempo de que realmente o arrebatamento da igreja está muito próximo de acontecer é exatamente esses acordos de paz que vem acontecendo. Mas a gente precisa deixar bem claro que não é o acordo de paz. A gente vai falar um pouco sobre isso lá no final do vídeo. O assunto que eu vou tratar hoje é sobre um comentário, na verdade, que está sendo feito por parte de muitos canais. Mas o nosso canal, exclusivamente falando, é um canal de cunho escatológico, mas o nosso intuito aqui é trazer conteúdo bíblico e não informações concernentes ao que vem acontecendo. É claro que uma coisa, evidentemente, está ligado à outra, mas eu não tenho condições, eu não quero ter essa proposta de trazer algum conteúdo que eu não tenha base bíblica para tudo que eu falar. Ok? Eu li uma matéria, por exemplo, está aqui na minha mão, que a organização judaica, uma organização judaica que trabalha para o retorno do sacrifício e para o retorno da construção do terceiro templo. Essa organização judaica, ela revelou essa semana que uma segunda novilha está preparada para o sacrifício, para o sacrifício no templo. Mas a gente precisa entender que para esse sacrifício acontecer, é necessária a construção de um terceiro templo. E nós sabemos que isso já está sendo tratado de uma maneira bastante veloz e bastante rápida. E o que é que isso tem a ver com os últimos tempos e com os últimos dias? Tem tudo, porque isso na verdade é uma profanação e um desprezo ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Como a Bíblia mesmo nos ensina, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas muitos não o aceitaram. A gente vai observar lá em Mateus capítulo 23, que Jesus tem um momento que ele vai dizer
para Jerusalém, né? Quantas vezes eu quis juntar vocês debaixo das minhas asas como uma galinha ajunta os seus pintinhos. Então, esses judeus que não aceitam Cristo como o sacrifício, principal sacrifício de Deus na cruz, esses judeus sim, eles estão trabalhando para a chegada desse anticristo, que é o Messias dele, evidentemente. Então, essa organização judaica, ela trabalha para a chegada, a retomada do sacrifício no templo e para a construção do terceiro templo, que é, de fato, aquilo que vai indicar mesmo o reinado do anticristo aqui na terra. Que fique bem claro que todas as ordenanças e que tudo aquilo que será feito por parte do anticristo será ordenada em Israel. O anticristo ele não estará em todos os lugares, mas ele vai comandar todos os lugares. Ele vai estar sentado no templo, que possivelmente é o terceiro templo, e do templo que será em Israel, em Jerusalém, ele vai dar todas as coordenadas. Tudo aquilo que vai acontecer durante o seu reinado vai acontecer ele estando em Jerusalém. Os seus pés estará em Jerusalém e Jerusalém será profanada, o templo será profanado. Mas falando sobre a questão do animal, quando a gente olha para Números, capítulo de número 19, Números capítulo 19, versículo 2, vai dizer o seguinte: esse é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: dize aos filhos de Israel que traga um novilho ou uma bezerra ruiva, que é aproximado da cor vermelha, sem defeito, que não tenha manchas, sobre o qual não te tenha colocado nenhum jugo ou nenhum peso, não tenha colocado ela para trabalhar. Então essa novilha, uma já estava guardada há mais de 2 anos atrás, e essa é a segunda novilha. Nós sabemos que dentro de um entendimento tem que ser 2 novilhas, sem defeito, sem mancha, sem mácula. Isso me faz lembrar uma coisa interessante. Quando o Senhor Jesus ele encontrou Natanael, ele disse para Natanael: tu és um verdadeiro israelita, em quem não há dolo e em quem não há mancha. Ou seja, ele estava até mesmo comparando Natanael, que estava aguardando a chegada do libertador. A mesma expressão aqui é usada para aqueles que eram usados, os animais que eram as novilhas, que eram usadas para o sacrifício. Não poderia ter mancha, não poderia ter mácula e não poderia ter defeito. Então, o Senhor, quando ele olha para Natanael, na chamada de Natanael, ele estava ali debaixo de uma figueira, e ele disse: tu és um verdadeiro israelita. Você é um verdadeiro israelita. Em você não há dolo, em você não há mancha, em você não há jugo, não há mácula. E Natanael reconhece que realmente ele é o Cristo, ele é o libertador. O que eu quero falar sobre isso é que, se vai ser preparado o templo vai ser preparado para a chegada desse Messias. E esse Messias é o anticristo. E eu acredito, como eu tenho dito aqui, e já falei em muitos vídeos, que esse anticristo, ele está sim, já no nosso meio. Eu acredito que os seus pés já estão sobre o solo terrestre, mas enquanto aquele que o detém não for tirado da terra, ele não pode manifestar o seu governo. Aquele que o detém, segundo Tessalonicenses capítulo 2, é a igreja do arrebatamento. É a igreja do arrebatamento que detém a manifestação desse anticristo. Quando aquele que o detém for tirado da terra, aí ele vai se manifestar. E como eu sempre tenho dito, a igreja verá sim, a igreja verá o anticristo, ela vai ver, a igreja do arrebatamento vai ver sim esse anticristo, mas ela não vai conviver com esse anticristo aqui na terra. Então, vamos olhar aqui agora para Daniel capítulo 9, versículo de número 27, que fala sobre esse templo que será profanado, fala sobre esse acordo de paz, que a gente está ouvindo falar muito de acordo de paz, mas diante de todos os acordos de paz, não é o acordo de paz, porque o acordo de paz principal é sim o de Israel com o anticristo. Mas todos esses acordos de paz que está acontecendo entre todas as nações, né, o que mais despontou aí é o acordo de paz entre Israel e os Emirados Árabes. Esse realmente foi um acordo de paz que assustou muito e que pegou muita gente de surpresa
diga-se de passagem. Mas quando eu olho para Daniel, no capítulo de número 9, livro de Daniel, capítulo de número 9, a gente vai fazer aqui uma observação muito clara, né? Muito clara mesmo. Daniel capítulo 9, verso 27 vai dizer: ele firmará uma aliança, né? Aliança e acordo, com muitos. Ele firmará, ele quem? O anticristo. Durante uma semana, mas na metade da semana colocará fim o sacrifício e oferenda. E sobre a asa da abominação virá o assolador, até a consumação que está determinada e será determinada sobre o assolador. Então, esse texto aqui é a referência da aliança que esse anticristo vai firmar com Israel. Na verdade, a gente sabe que ele já vem firmando. Existe uma ordem mundial que está trabalhando fortemente para a chegada do anticristo. E isso é uma coisa inegável. Vamos olhar aqui agora para Daniel, capítulo 11, verso de número 45. Estou trazendo essas referências para você ter uma base daquilo que a gente está falando. Daniel, capítulo 11, verso 45 aqui, vai dizer o seguinte: e armará as tendas de seu palácio entre o mar e o santo glorioso monte. Aqui é uma referência ao anticristo, não é? Aqui é uma referência ao Messias desses judeus que trabalham para a construção do terceiro templo e o sacrifício. Nós sabemos que o sacrifício foi abolido em Cristo. O sacrifício de animais, ele se encerra em Cristo. Cristo é o Cordeiro Pascual. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Mas aqui você vai perceber que o 45 vai dizer: armará as tendas de seu palácio entre o mar e o santo glorioso monte, mas chegará seu fim e não haverá quem o socorra. Ele vai ter um fim. Esse anti-Messias, ele vai ter o seu fim. Mas antes que esse fim se manifeste, ele vai sim ter todo o direito, uma permissão que é dada pelo próprio Deus para fazer tudo aquilo que já está determinado que seja feito. Profecias não mudam. Profecias não podem ser mudadas. Não existe oração que possa mudar uma profecia. Principalmente a profecia escatológica. Esqueça isso. Não existem mudanças em profecias, principalmente em profecias escatológicas. Vamos olhar para Daniel capítulo 12, versículo 7. Daniel é o apocalipse da antiga aliança. Você não consegue estudar a escatologia se você não fizer um estudo aprofundado dentro do livro de Daniel. Daniel, capítulo de número 12, versículo de número 7, vai dizer o seguinte: e ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda para os céus, e jurou por aquele que vive para sempre, que isso seria para um tempo, tempos e metade de tempo, e quando tiveram acabado de quebrar em pedaços o poder do povo santo, todas essas coisas se cumprirão. Mais uma referência ao período do reinado do anticristo. Existe um tempo, existe um período determinado para o seu reinado, e esse período vai acabar. Mas até esse período acabar, ele vai enganar muitas pessoas. Sabe, é lamentável a gente ver, né? É lamentável, é triste a gente ver tantos judeus que não reconhecem o Senhor Jesus como o verdadeiro Messias e serão enganados pela chegada do anticristo. Esse anticristo é o Messias que muitos estavam aguardando. Observe bem nessa colocação que eu vou fazer para vocês. Muitas pessoas pensam que o Barrabás ele era um marginal, um mau conduta, sabe? Não, ele simplesmente provocou uma sedição no seu tempo porque ele queria um Messias semelhante a esse aqui. Um Messias que brigasse contra o governo romano, um Messias que desestabilizasse o Império Romano, um Messias que defendesse o povo judeu. Mas Jesus não veio para isso. O próprio Jesus disse que o reino dele não era desse mundo. Mas não pense que Barrabás era um homem totalmente mau, não, que ele não era. Você vai perceber que só houve essa sedição e por causa dessa sedição que ele foi preso. A gente vai olhar também para a vida de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes é um homem que ele queria ver uma revolução de Cristo. Ele queria que Cristo se revoltasse daquela cruz e lutasse contra o Império Romano, e Jesus tinha toda a condição disso. Ele poderia juntar aquele povo todo e lutar contra o Império Romano, mas ele não quis, porque o reino dele não era desse mundo. Mas esse Messias,
esse anticristo que muitos judeus estão esperando, muitos, não são poucos não. As nações estão unidas para a construção do terceiro templo, tá certo? As nações estão reunidas. Essa segunda novilha aqui, para você que não sabe, ela está guardada nos Estados Unidos, esperando o momento do sacrifício, esperando o momento desse sacrifício. Então a gente precisa entender que todas as nações estão se unindo para a chegada desse anti-Messias, desse anticristo. Observe aqui no capítulo de número 24 de Mateus, Mateus capítulo de número 24, a gente vai olhar aqui o verso de número 5. Mateus capítulo 24, verso de número 5 vai dizer o seguinte: pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então esse é o período que o anticristo ele vai enganar muitos, não é? Muitos serão enganados. Por quê? Porque os judeus, as religiões estarão unidas nesse propósito. Então uma grande massa será levada pela proposta do anticristo. Mateus capítulo 24, versículo 15. Portanto, quando virdes que a abominação e desolação, que falou do profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, uma abominação acontecerá nesse templo. Que templo? Hoje não existe templo nenhum. O que é que tem hoje lá? É o muro das lamentações, não é? O que sobrou do templo. Mas esse templo aqui que será abominado, Mateus capítulo 24, versículo 15, é o templo que será reconstruído agora. Pela ordem, pela grande ordem mundial que trabalha para a chegada do anticristo. Uma outra coisa importante a gente ver aqui é 2 Tessalonicenses capítulo de número 2. 2 Tessalonicenses capítulo de número 2. Eu vou abrir aqui rapidinho, só para a gente olhar aqui essa referência que é de suma importância. 2 Tessalonicenses capítulo de número 2. Deixa eu conferir aqui, verso de número 34. Não é 34 não. Capítulo 2, versículo de número 3 e 4. Vamos aqui, pronto, encontrei. Olha o que é que vai dizer aqui, 2 Tessalonicenses capítulo 3. Ninguém de modo algum os engane, pois isso não sucederá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado e o filho da perdição. Aí ele vai dizer no 4. Aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de adoração, de forma que se assenta no santuário de Deus, mostrando-se como Deus. Esse santuário aqui referido-se pelo apóstolo Paulo é o santuário que será construído. Ele vai se assentar nesse santuário e vai dizer, eu sou Deus. Tá certo? Ele é o homem da iniquidade, ele é o homem do pecado, ele é o homem do engano e o nome dele é Anticristo. Apocalipse capítulo de número 11. Vamos olhar aqui só para a gente encerrar essa referência de Apocalipse capítulo de número 11. Capítulo 11 de Apocalipse vai dizer o seguinte, olha aqui, 11 verso de número 12. Capítulo 11, verso de número 12. Olha o que vai dizer aqui. As duas testemunhas ouviram uma forte voz vinda do céu, que lhe disse, subi para aqui. E eles subiram ao céu numa nuvem, e seus inimigos os contemplaram. Aqui é uma referência ao tempo determinado por Deus, que as duas testemunhas vão ficar na terra pregando em Jerusalém, na tentativa de arrancar muitos das mãos desse sistema, o sistema do anticristo. Aqui já é o finalzinho do período dos 3 anos e meio da grande tribulação. Que nós sabemos que, segundo profetizado em Daniel, a tribulação ela será uma tribulação de 7 anos. 3 anos e meio vai ser de uma paz tão grande que as pessoas vão acreditar que ele é o verdadeiro Cristo. Mas depois que esse acordo for quebrado, depois que tudo for desfeito, aí haverá essa grande perseguição e as duas testemunhas serão enviadas por Deus para pregar o evangelho na tentativa e com certeza conseguirão de trazer muitos para o reino de Deus. Eu espero que você tenha entendido esse vídeo, eu espero que Deus tenha ministrado profundamente ao seu coração e por favor, não esqueça de deixar o seu like,
o seu comentário, se você tem sido edificado por esse canal, se você tem sido abençoado por esse canal. Vamos aí colaborar, vamos compartilhar e vamos divulgar para que muitas pessoas conheçam a verdade de Deus através da sua palavra. Deus abençoe a sua vida e não esqueça, o fato de você estar sofrendo não significa que você está só. Deus sempre está do seu lado.